O youtuber Felca falou sobre a adultização, mas tem coisas que ele não disse. Coisas sobre infância, sobre mundo digital, sobre limites e sobre o que nós realmente estamos ensinando ou deixando de ensinar para os nossos filhos. Hoje a conversa é séria e pode incomodar. Bom, a primeira coisa é que nós estamos fazendo esse vídeo comentando o vídeo que o youtuber Felca fez lá, né, sobre adultização infantil. Nesse vídeo ele expôs um verdadeiro sistema que acontece, né, nas redes sociais, em lugares que, como ele mesmo definiu, estão debaixo do nosso nariz, de um termo que ele utilizou como adultização infantil. E ali ele expõe, além de crimes relacionados a isso, mas também os cuidados que alguns pais não têm e acabam expondo, né, a criança no meio digital, sendo alvos para predadores. Nós não pretendemos falar exatamente sobre as mesmas coisas que ele falou no vídeo, mas vamos pegar o tema central e dar uma luz sobre alguns pontos. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer é a questão do trabalho dentro da infância. Bom, pelo menos a maioria de nós aqui crescemos assistindo programas de televisão que tinham crianças como apresentadoras, por exemplo, sei lá, Bom Dia e Companhia, e também programas de televisão, novelas, né, como o SBT sempre produziu, Carrossel, Chiquititas, e também os canais estrangeiros, como a Disney e Nickelodeon. E a maioria dos programas que mais faziam sucesso entre a juventude eram programas feitos por crianças, por adolescentes, por jovens. Justamente gostávamos de assistir esses canais, esses programas, justamente porque a gente se identificava, né? Eram crianças falando para crianças, ou adolescentes falando para adolescentes, então faz um certo sentido, né? Só que nós estávamos numa posição de assistir, forma de lazer pra gente. Só que as pessoas, as crianças que estavam produzindo o conteúdo, elas não estavam se divertindo, elas estavam trabalhando. Mesmo que a maioria desses programas tivesse algum tipo de cuidado, até em questão de carga horária, do tempo das crianças gravando, ou então a questão de que a criança tinha que manter as notas altas no colégio, enquanto elas também gravavam, né, uma forma de manter ali a educação, né, da criança. Mesmo que se tivesse esse cuidado, querendo ou não, são crianças que estão fazendo algo de adulto. Elas vão ganhar um dinheiro que, assim, elas não vão saber administrar, então depende aí dos pais, né, para estarem junto, para fazer essa administração. E dá pra gente trazer também um caso que ficou muito famoso há alguns anos atrás, que foi o da Larissa Manoela. A criança ela é a principal responsável pela renda da família, isso torna um peso muito grande para ela. Deixa de ser algo prazeroso, né? E se torna algo que impede, de certa forma, o crescimento dela. Traz uma pressão para ela muito grande. E em muitos momentos, como a Vanessa vai falar daqui a pouquinho, isso gera traumas e gera um esforço dos adultos por realmente adultizar essa criança. Porque ela não pode ser a responsável pela renda da família. Isso é papel dos pais. Tá se invertendo aí os papéis. E quando acontece essa inversão dos papéis, o desenvolvimento acaba se tornando fora do comum. Acaba indo para um lugar que não é tão agradável. E a tendência de se tornar algo que vai fazer mal para a criança é muito grande. É o tempo que a criança deveria estar estudando, desenvolvendo alguma habilidade, ela tá adquirindo uma responsabilidade que ao longo dos anos ela vai ser obrigada a ter, que é a questão do trabalho. Então você querer acelerar esse processo, com certeza traz danos psicológicos e vai gerar um adulto com problemas. Inclusive, há pouco tempo lançou um documentário que falava principalmente sobre a Nickelodeon, né, sobre os bastidores das gravações dos programas infantis, que mostrava os abusos que as crianças, né, os atores mirins recebiam por parte da produção, né, do diretor principalmente, da maioria dos programas da Nick, quanto também do quanto isso afetava a vida delas no dia a dia, não só da Nickelodeon, mas também da Disney. Inclusive, um outro grande exemplo é a Miley Cyrus, né, que é uma cantora que veio da Disney, né, fazia um programa infantil, o Hannah Montana, e a atriz lutou por muito tempo para desvincular essa imagem dela como atriz mirim do canal da Disney para artista, para Miley Cyrus como pessoa, porque ela mesma dizia que aquilo não representava ela. Muitos traumas, né, em questão do desenvolvimento dela mesmo como pessoa. Muitos processos foram acelerados por conta dessa exposição que ela tinha. Ela lidava com opiniões, com comentários, com formas que ela tinha que agir, enquanto ela só tinha que viver como uma adolescente, uma criança, ela só tinha que se preocupar com a escola, por exemplo. Ela já mostrou muitas vezes que isso afetou a vida dela, o psicológico dela. É interessante a gente perceber, nesse caso que a Vanessa falou, de uma menina
com toda essa exposição, que é justamente isso que muitos pais estão permitindo que seja feito dentro das redes sociais. Tem um livro que é bem interessante, que é A Geração Ansiosa, que o autor ele começa a falar do impacto que as redes sociais trazem para os meninos e para as meninas. E ele entende, através de pesquisas, de estudos, de anos de estudo, que as meninas elas são muito mais afetadas do que os meninos pela exposição nas redes sociais. Quando a menina ela começa a ter a sua imagem sofrendo muito hate, isso cria traumas dentro do cérebro da criança que está em desenvolvimento, do adolescente que seja. Ele também fala bastante sobre a idade certa para se entrar nessas redes sociais e o quanto as crianças estão entrando cada vez mais precocemente, estando expostos a esse mundo digital. Porque pensa só, antigamente nós estávamos acostumados, o ser humano no geral, estava acostumado a se relacionar com pessoas que ele conseguia estar perto. Isso durante toda a história da humanidade. Então era uma relação de um para um ou de um para alguns. Não tinha tanta gente te ouvindo. Da mesma forma, as pessoas que poderiam te dar algum feedback negativo eram bem menos. E esses comentários negativos que fossem, chegariam para menos pessoas. Agora, se você posta alguma coisa e uma outra pessoa faz um comentário ofensivo, se você tem muitos seguidores, muitas pessoas veem, muitas pessoas comentam sobre aquele comentário negativo e você fica numa posição de exposição muito grande. É esse o cenário onde as meninas mais novas estão sendo inseridas dentro das redes sociais. E aí que está a importância dos pais monitorarem as redes sociais das suas filhas e dos seus filhos também. A gente está falando aqui das meninas porque é um campo um pouco mais complicado, mas os meninos também sofrem com isso. E sofrem de uma forma diferente. E não é apenas colocar lá na bio da criança monitorado pelos pais. Só isso não adianta. No próprio vídeo, o Felca mostra que está sendo monitorado lá. Até porque ele lança para um outro campo onde os pais também são coniventes com essa situação. Mas só colocar monitorado pelo pai não adianta. Você precisa colocar limites dentro do que os seus filhos podem e não podem fazer dentro das redes sociais. Inclusive, um outro ponto, um outro lado que ele traz da adultização é dos mini empresários. Mostra até um podcast com crianças conversando e elas basicamente falam que estudar não é importante. O importante é você trabalhar. Então, assim, é uma visão de um adulto, né, numa criança. Essa criança, ela cresceu escutando isso e ela aplica na vida dela como se fosse a principal coisa da vida dela. Inclusive, uma das coisas que aparece, né, ali é de um podcast de crianças entrevistando uma criança. A criança que estava sendo entrevistada, ela fala: para que eu vou querer saber para que eu vou querer saber sobre filosofia? Para que eu vou querer saber quem é Aristóteles? Tá ignorando uma ciência social, algo que de fato poderia transformar ele num ser humano melhor, com um caráter melhor, talvez, e dizer que isso não importa, que o que importa é ganhar dinheiro. É aquela mentalidade utilitarista, né? Onde eu só me importo com o que vai ser útil pra mim, naquele momento específico. Já vou pedir desculpa pra vocês, eu tô falando meio, mais ou menos, acho que dá pra perceber aí, mas eu tô um pouquinho gripado. Mas acho que tá dando pra entender, né? Então vamos seguir o baile. E eu vou trazer algo interessante aqui agora. Algo que eu percebi durante a minha infância, porque já era assim na minha infância. O autor desse livro que eu tinha citado anteriormente, o link vai estar na descrição desse livro também, além de outros. O autor desse livro, do A Geração Ansiosa, ele mostra que a ansiedade começou a crescer entre as crianças e adolescentes, conforme os pais começaram a impedir o brincar livre, passando a adotar o brincar dentro do mundo digital. E essa restrição do brincar livre no mundo real, ela começou a vir à tona bem antes das redes sociais serem popularizadas, bem antes dos smartphones. Os pais começaram a ter medo, inclusive os meus, inclusive as pessoas que estavam ao meu redor, de deixar as crianças brincarem na rua, por medo dos diversos perigos que isso poderia ter. E de fato tem, só que isso tem um custo. Quando a criança para de brincar no mundo real e começa a brincar no mundo digital, ela perde a oportunidade de se desenvolver em muitas questões que só podem ser adquiridas dentro do mundo real. E no mundo digital a gente não consegue desenvolver. E especialmente algo que é alarmante é que esses mesmos pais que super protegem dentro do mundo real, no mundo digital abandonam.
porque não é tão simples de você conseguir acompanhar e monitorar, como eu estava falando anteriormente, da mesma forma de no mundo real. Os perigos que estão no mundo digital são avassaladores, são mais difíceis de você restringir. Uma simples publicação numa rede social, como o Instagram, acaba sendo alvo de pessoas que o pai não consegue ter esse tipo de controle. Pessoas que estão no mundo todo. A capacidade de chegar até o seu filho é muito maior do que na frente da sua casa. E isso começa a se tornar algo perigoso. A gente tem a indicação de alguns livros que podem ajudar, né, nessa educação com os filhos, hoje em dia. Um deles é A Geração Ansiosa, que é o que Daniel comentou, né, anteriormente. Tem também O Mínimo sobre Catequese no Lar, já um livro com viés católico, né? Um livro pequenininho, do casal Broadbeck, casal católico, né, falando sobre educação no lar, né? E também o Vida em Família e a Educação dos Filhos. Ele é de São João Crisóstomo. E São João Crisóstomo, ele viveu entre 347 e 407, então há mais de 1.500 anos atrás, 1.600 anos atrás, mas é extremamente atual o que ele fala nesse livro. Tanto para a família, enquanto casal, como também para os filhos, para a família enquanto pais e filhos, né? E o link desses livros está aqui na descrição, para vocês poderem entrar lá e conferir e comprar, porque são ótimas aquisições. Algo que eu acho que é interessante da gente falar é sobre os limites que a gente tem que colocar na utilização das redes sociais, do que nós podemos e o que nós não podemos mostrar do nosso lar, da nossa casa, dos nossos filhos. Algo que chamou muito a minha atenção, especialmente nesse momento que a gente está se preparando para ter uma menina, né? A Vanessa está grávida, né? A nossa filhinha, a Kiara, vai vir aí. E o Felca, ele mostra algo que provavelmente alguns desses pais não tinham ideia, ou muitos desses pais não tinham ideia do quanto seria preocupante. Ele mostra, por exemplo, vídeos de meninas fazendo ginástica, né? Crianças. Pai filmando, mãe filmando, a criança fazendo ginástica ali. Só que por causa da roupa, uma roupa mais colada e tudo mais, se torna algo que pode ser presa para essas pessoas criminosas. Mesmo que a intenção dos pais não tenha sido sexualizar os filhos, as pessoas que vão vir de fora podem ter um outro olhar, né? Principalmente essas pessoas que já têm uma malícia. Então elas procuram esse tipo de conteúdo, mesmo que não seja a intenção da publicação. Então é importante a gente colocar limites do que a gente pode mostrar do nosso lar, das nossas intimidades, e mostrar isso para os nossos filhos desde cedo, para que eles também sigam por esse caminho, entendendo o que é o ideal e o que não é o ideal. E além dessa questão de limitar, né, de prestar atenção no que postar, isso também tem que ser uma coisa natural já também da criança. Então tem que tomar cuidado com as roupas que você vai vestir seu filho, sua filha, principalmente as meninas, que acabam sendo um pouco mais sexualizadas mesmo, né? Então não colocar roupa curta, não colocar decote, maquiagem também depois de um tempo. É importante você, mãe, entender que as meninas vão se espelhar em você. E você, pai, os meninos vão se espelhar em você. Então o que vocês fazem reflete no que eles também vão fazer no futuro. O que eles entendem como algo certo ou não de se fazer. Então se você, mãe, utiliza também roupas que não cabem, a sua filha também vai começar a querer fazer, a querer utilizar essas roupas. E o quanto que isso é prejudicial para o futuro dessas crianças. Se você, pai, não trata a sua esposa ou não trata as mulheres que estão ao seu redor de forma digna, de forma respeitosa, seu filho também não vai fazer isso. E ele vai aprender a ser assim, crescer dessa forma. E especialmente no mundo que a gente vive hoje, que é extremamente hipersexualizado, onde nós vemos isso dentro das músicas, dentro dos filmes. É difícil você ver uma série hoje em dia, séries simples, séries do cotidiano. Eu posso pegar uma série básica que todo mundo já assistiu, Stranger Things. Tem hipersexualização em alguma cena ali, se não me engano, no meio da primeira temporada, eu lembro. É uma série que, na teoria, pode ser assistida por crianças também, por adolescentes. E aí você coloca no meio adolescente uma hipersexualização. Um momento ali de sexualidade. Então é isso que a gente vai ensinando para as nossas crianças desde cedo. Quando a gente começa a ouvir músicas que só falam sobre isso, ver vídeos que só falam sobre isso, comediantes, enfim. E séries também, filmes. A maioria dos filmes hoje precisa colocar uma cena desse tipo. E nós estamos vendo isso nas nossas casas. Nós estamos transmitindo isso para os nossos filhos. Tem a questão das músicas e também das dancinhas, né? Hoje em dia tem o TikTok, tem o Kawaii,
né? E as dancinhas são, em sua maioria, sexualizadas. A gente falava sobre redes sociais, mas tem uma outra questão que está muito presente, que é a questão da pornografia, onde as crianças têm acesso muito mais rápido e fácil a isso hoje em dia. Alguns anos atrás, antes da internet ser popularizada da forma como ela é hoje, era muito difícil para um menino novo ter acesso à pornografia. Ele precisava de alguém comprar uma revista para ele. Hoje em dia está na palma da mão de muitas crianças uma facilidade muito grande. Se um coleguinha da escola descobre, ele passa para todos os outros. E é importante que os pais fiquem atentos a isso. Quando as crianças começam a ser inseridas a esse mundo da sexualidade muito cedo, precoce, sem entender o que é certo e o que é errado, o que acontece é que os relacionamentos que essas crianças vão desenvolver futuramente, e aqui eu falo tanto os meninos como meninas, hoje em dia cresceu muito a procura de meninas pela pornografia. Essas crianças que foram expostas dessa forma criam relacionamentos muito mais vulgares e principalmente muito mais vazios, sem profundidade. A comunicação dessas crianças, a gente pode ver muito na quinta série, né? Muito se fala da quinta série, que hipersexualiza tudo. A comunicação sendo voltada para a sexualidade, desenfreada, acaba atrapalhando a comunicação dessas crianças enquanto adultos, quando se desenvolvem um pouco mais. Não apenas a comunicação, né? Quando tá na comunicação, vai para outras áreas da vida dela. E aqui é um ponto que é importante os pais entenderem, porque hoje é um tabu, especialmente entre os pais cristãos. Os pais precisam falar sobre sexualidade com seus filhos na hora certa. Não tô falando para falar antes do momento. Só que se você não falar sobre isso da forma certa com os seus filhos, e aí o ideal é que a mãe fale com a menina, o pai fale com o menino, claro. Se vocês não falarem, o mundo vai falar para eles. Outras pessoas vão falar. Isso é claro. Eles estão no colégio, eles estão em contato com outras crianças que não têm a mesma vivência familiar que eles. Estão inseridas num mundo como o deles, onde o mundo está hipersexualizado, como a gente está falando aqui, onde vídeos de YouTube, onde filmes, onde músicas o tempo inteiro falam sobre isso. Eles vão descobrir da forma errada. Então os pais precisam entender isso e saberem direcionar os seus filhos para o que é certo, para a sexualidade que é querida por Deus, da forma como é querida por Deus, regrada, bela, no momento certo. Inclusive uma característica muito comum em crianças é a questão de perguntar, né? Querer saber o porquê de tudo. E isso é muito bom. Na verdade, isso tem que ser estimulado e não inibido, né? Às vezes a criança pergunta e os pais, não, deixa pra lá, ou responde de qualquer jeito. Podendo realmente, de fato, fazer uma catequese ali com a criança, eles escolhem o mais fácil de, deixa pra lá. E aí essa criança pode chegar e procurar e perguntar pra uma outra pessoa, às vezes pra algum coleguinha, né? E escutar a resposta de forma errada. E também mostrar o que tá fora da nossa bolha. Nós somos acostumados a conviver com pessoas que pensam, né, da mesma forma que a gente, que consomem o mesmo tipo de conteúdo que a gente. Especialmente agora com as redes sociais, né? É mais comum ainda a gente só se fechar naquilo que a gente vê e as pessoas que estão ao nosso redor veem as mesmas coisas. E quando essas crianças, futuramente crescendo, se tornando adultas, vão para outras áreas da vida, elas vão se deparando com assuntos que elas não escutaram quando crianças. E aí elas ficam sem rumo ou sem saber o que é certo e o que é errado. Sendo que se aquele assunto fosse apresentado quando criança, quando mais nova, ela já teria um direcionamento, né, sobre determinado assunto. Então facilitaria muito. E também mais uma coisa, além de tudo isso, se você vê algum caso de abuso, de hipersexualização de crianças, denuncie, né? Você consegue denunciar tanto nos perfis das redes sociais, quanto também nos órgãos competentes. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte para ajudar a gente a crescer esse canal e levar mais conhecimento para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para assistir os próximos vídeos. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.